Comunicação interna, parte 4, ferramentas de comunicação interna, do quadro de avisos às mídias digitais. Olá, vamos conhecer essas ferramentas internas, que uso podemos fazer, que a empresa pode fazer das ferramentas internas e qual o alcance, afinal de contas, os resultados possíveis de obter. Vamos lá. Elas estão aqui, ferramentas de comunicação interna, cada uma com sua especificidade, com alcance. Os resultados são mais ou menos diferentes, obviamente, conforme e como consequência a natureza de cada uma. O jornal, por exemplo, que pode ser uma newsletter, no mundo digital, a newsletter vem ocupando o lugar do jornal de empresa. Embora a newsletter tenha essa limitação de ser um informativo, obviamente, do meio digital, enquanto que o papel você lê em qualquer lugar, ele é portátil nesse sentido, ainda que as mídias digitais possam também ser portáteis. Mas há ainda a vantagem, por exemplo, de se explorar determinadas imagens, fotografias do jornal, algo que talvez, eventualmente, não ocorre na newsletter. Olha, o empenho do jornal é mais ou menos diferente, a linha editorial de um jornal é um pouco diferente da linha editorial de uma revista interna, não é? A revista interna, muitas vezes, inclusive, ela serve também para o público externo, e aí é preciso muito cuidado em relação no tratamento da notícia, não achar que o público externo tem o mesmo interesse em relação a determinados processos percebidos apenas para o público interno. Então, o jornal é mais curto, mais pontual, com uma periodicidade talvez semanal, talvez quinzenal, enquanto que a revista, muito frequentemente, a periodicidade de uma revista é mensal. O acabamento, o tratamento, o papel utilizado é diferente, o tratamento de fotografias, a linha editorial, a revista pode se deter de forma talvez mais aprofundada em relação a determinados temas, melhor, portanto, do que um jornal cuja periodicidade, como disse, pode ser, enfim, semanal. Voltando aqui, nós temos o boletim, da mesma forma, o boletim menos extenso do que a revista, bem menos extenso do que o jornal, embora às vezes jornal e boletim acabem tendo tratamento equivalente no interior de algumas instituições, a verdade é que não. O boletim geralmente ainda é mais pontual. Há empresas que sentem a necessidade de pontuar determinados processos por intermédio de um boletim, ou seja, um atualizador quase que instantâneo em relação a determinados processos. Diferentemente do folheto, na verdade aqui é o folder, pode ser o folheto de uma única face ou duas, ou o folder se for um folheto com dobras, uma, duas ou três dobras. Esses folhetos podem ser utilizados em setores específicos, em vários setores e eventualmente ainda exercerem uma dupla função. Serve para esse público interno, guardadas certas proporções em relação à matéria, e também para o público externo, já que colocados esses folders ou folders, né, em locais estratégicos próximos dos setores das sessões, em corredores e, enfim, em lugares que podem suscitar um interesse em retirá-los e, consequentemente, ler. Isso tanto por parte do público interno, como por parte de eventuais fornecedores de visita à empresa, por exemplo. Olha, a TV interna, obviamente que é um número bem pequeno de empresas que possuem uma TV interna, mas aí a TV interna é interessante que ela poderá ser veículo, inclusive, de um programa de educação corporativo. A rádio empresarial, com programas do tipo spot, não é? É uma rádio, obviamente, na internet, na intranet propriamente,
não na internet, a rede propriamente, mas na intranet. Funciona de forma, dependendo obviamente da programação, poderá obter muito sucesso, muita audiência, muita resposta, obviamente que depende aí de uma série de variáveis. Olha, na comunicação operacional, claro que nós temos a intranet, telefone, desde o velho telefone, conhecido telefone, como a intranet. Como comunicação operacional, a intranet é a mais poderosa ferramenta, justamente por ela ter uma ação conjuntiva, como se fosse, e de fato é um tecido, um organismo. Ela, portanto, tem abrangência, organicidade, efetividade, é uma rede, afinal de contas, interna, e a rapidez desejável, necessária e indispensável numa série de situações. Inclusive para, enfim, em momentos específicos, para veicular uma informação importantíssima, para um determinado dia, uma eventualidade qualquer. Olha, o quadro de avisos, de um modo geral, todos poderão fazer uso do quadro de avisos, todos assim nesse sentido. É preciso, obviamente, não deixar o quadro de avisos se tornar um verdadeiro retalho, né, daquele espaço específico do quadro de avisos. Não se trata de se colocar ali, de se transformar esse espaço de uma sobreposição de avisos. Obviamente, há uma lógica, há uma espécie de diagramação, de distribuição dos informes naquele espaço, isso de forma eficiente, de forma eficaz. Agora, é possível, guardadas certas proporções, que vários funcionários possam fazer uso do quadro de avisos. O correio eletrônico, que é o e-mail, sabemos bem a extensão de tudo isso. Há várias empresas que têm um protocolo de uso do chamado correio eletrônico. Todas proíbem, na verdade, o uso do e-mail corporativo para fins pessoais, isso é óbvio, mas mais ainda o próprio canal de e-mail, veda-se, proíbe-se o uso do canal, da mídia, e-mail, para qualquer finalidade. Quer dizer, não se usa o e-mail em nenhuma circunstância que não seja, obviamente, corporativo, tá? Não se abre, ou não se tem mesmo, às vezes, acesso à internet, mais propriamente o que se precisa dizer. Não se tem acesso à internet, toda ação, portanto, ficaria restrita à intranet. Manuais, relatórios, principalmente manuais, muitas vezes são produtos da gestão do conhecimento. Equipes inteiras vão se instruindo, se educando, inclusive, para criar esses manuais. Outras vezes os manuais são criados por técnicos, naturalmente, como os relatórios, que são, do ponto de vista vamos dizer, do gênero textual, enquanto que o relatório ele pertence ao gênero expositivo e frequentemente argumentativo, se afinal de contas se defende ali um determinado ponto de vista, o manual pertence ao gênero injuntivo, ou seja, o gênero injuntivo é aquele capaz de traçar caminhos, o passo a passo, como se faz alguma coisa na forma de ordem. Uma receita de bolos, por exemplo, é um texto pertencente a esse gênero injuntivo. É interessante notar que a correspondência, toda a correspondência comercial de uma empresa, as cartas, os memorandos e equivalentes, toda essa correspondência pertence a um determinado gênero. É preciso também, outra vez, que o comunicador, mas não só, tenha de fato presente, conheça o funcionamento dos gêneros. De um modo esquemático, nós podemos localizar um tipo de gênero que é o narrativo, não é? Ou antes mesmo do narrativo, existe um gênero que é puro relato. O relato é menos, digamos,
orgânico não é a palavra, menos complexo mesmo, né? Menos complexo que um texto narrativo. Uma notícia de jornal, por exemplo, pertence ao texto, a esse gênero que é o relato, não é? Enquanto que um romance, um conto é o gênero narrativo. Mas existe também um gênero expositivo. As enciclopédias, os relatórios, por exemplo, pertencem a esse gênero, o expositivo. Um jornal, e na verdade vários outros artefatos, vários outros textos, acabam tendo uma natureza, digamos, híbrida, na medida em que misturam gêneros. Ali, de forma preponderante, um determinado gênero, que se pode localizar, mas existem outros gêneros. Então, é o caso da correspondência comercial. Um relatório, como disse, ele pode ser muito expositivo em relação a processos, à retomada, ao relatar, portanto, da ideia de relatório, não é? O que uma determinada situação, um determinado processo, relatório de uma determinada viagem ao exterior, o relatório de uma visita e assim por diante. No entanto, se ele for muito afirmativamente, se coloca de forma afirmativa na defesa de um ponto de vista, nós vamos dizer que esse relatório, ainda que ele mantenha esse seu caráter expositivo, mesmo de relato, os textos informativos, como são o caso das notícias, eles são relato na medida em que eles respondem a certas perguntas do tipo o quem, quando, onde, como e porquê. Não é? Isso aí é um relato, uma notícia de jornal. Voltando ao relatório, se esse relatório, no entanto, ele tem uma natureza muito afirmativa, defende um ponto de vista diante de certas circunstâncias, esse relatório ele acaba pendendo mais para o argumento. Então ele passa a ser, portanto, um texto argumentativo pertencente a esse gênero argumentativo. Então, o comunicador, não apenas esse agente, precisa ter consciência do gênero que vai utilizar e com qual finalidade vai utilizar, e a resposta está na localização, na identificação das suas audiências, dos seus públicos, o que é mais adequado para tal público, em quais circunstâncias. Então, uma preocupação permanente do comunicador. Nós temos aqui ainda, na comunicação operacional, vídeos, um vídeo como esse aqui, não é? Que pode ser um vídeo, esse de educação à distância. A educação à distância pode ser também uma atividade, uma estratégia utilizada pela empresa, uma determinada empresa, para dar conta de determinadas demandas no âmbito da instrução, da educação corporativa, do treinamento, tá certo? Principalmente no relacionamento entre uma determinada matriz e colaboradores em lugares distantes dessa matriz, no próprio país ou em outros países. A videoconferência tem a vantagem, obviamente, de ser ao vivo. Conferências presenciais, seminários internos, seminários, naturalmente, a palavra já indica, não é? Aquilo que é iniciante, dá início propriamente a determinados processos, e o objetivo sempre aqui é discutir algum assunto importante. Daí a necessidade de se criar não apenas uma reunião, mas um verdadeiro seminário. Os eventos tendem, aliás, esse é o maior objetivo, eles são pensados para isso, para integrar funcionários. Podem ser muitas festas, reuniões de final de ano, por exemplo, a confraternização de vários motivos, aniversário da própria empresa, enfim, datas comemorativas importantes, quaisquer que sejam, para a empresa. Então, daí a importância desse tipo de ação. Obviamente, as festas e esportes, o esporte tem sempre caráter recreativo, mas o esporte irmana, o esporte
pode fortalecer parcerias, amizades de curto, médio, às vezes ao longo de muitos anos, tudo nascido, por incrível que pareça, no campo de futebol da empresa, ou um campo alugado pela empresa, onde acontece lá uma prática esportiva semanalmente. Cultura, educação, teatro, coral, todas essas atividades entram em eventos, todas elas precisam ser, tem que ter mesmo, claro, vamos dizer que elas possam ter um significado, digamos, não exatamente pragmático naquele sentido de se obter uma resposta visando o cumprimento de determinado processo corporativo. Não, tudo pode ser mais ou menos informal, tudo mais ou menos espontâneo, mas a verdade é que do ponto de vista da comunicação é preciso saber em que medida tudo isso agrega, congrega os funcionários, criam de fato a famosa coadunação, né? O engajamento mesmo do funcionário à cultura organizacional, como você já sabe. Há concursos internos e desde MIS, concursos de poesia, de contos, concursos em relação a determinada prática. Isso vai depender, obviamente, da imaginação das instituições. Premiações e brindes geralmente acontecem em festas. As premiações e brindes, há quem diga que premiação como reconhecimento de metas cumpridas, uma viagem, por exemplo, há teóricos até que se debruçam sobre o tema, tem um efeito, um alcance, né, muito maior do que simplesmente premiar em dinheiro. Há quem duvide disso, não aceite a ideia, prefiro dinheiro, teóricos mesmo dizem isso, que a viagem seria um ato paternalista, qualquer coisa do tipo, mas a verdade é que há pesquisas que apontam que uma viagem é de fato inesquecível em certas circunstâncias, principalmente para determinado perfil de funcionários. Nós temos aqui a caixa de sugestões, isso dentro dos programas de incentivo, né? A caixa de sugestões. Se a caixa de sugestão não for apenas, pura e simplesmente, um receptáculo de papeizinhos, as ditas sugestões, né, escritos, e pura e simplesmente um mero protocolo que não resulte em nada, então é melhor nem ter. A sugestão, ela tem que ser contextualizada. Ela pode-se, conforme seja o caso, mostrar até para o funcionário que aquela sugestão, ou ela já estaria sendo atendida, ou ela está fora de contexto, ou é impossível atender aquela sugestão, mas é preciso ter esse grau de interatividade com a pessoa, com o funcionário que dá a sugestão. Senão, ele vai dizer por ali, pela empresa, que ele é como que gritar no deserto. Compreendeu? Uma caixa de sugestão que se transformou em nada, um receptáculo do nada. Voltando aqui, nós temos as campanhas motivacionais. Essas sim merecem nossa atenção em tópico à parte, porque isso aqui é o endomarketing, entre outras situações. O conteúdo das publicações internas. É bastante, parece fácil, né? Chegar, mas qual o conteúdo? Olha, se esse conteúdo dessas publicações internas, vamos repetir aqui, tiver muito cara de educação moral e cívica, qualquer coisa nesse sentido, alguma coisa que pareça, guardadas as proporções em outro sentido, né? Entre aspas, portanto, uma espécie de ufanismo, né? Porque tenho prazer em falar da minha empresa, não é? Porque me orgulho da minha empresa. Se as publicações tiverem esse formato, esse feitio, pode ter certeza, não haverá alcance. Pelo contrário, essas publicações tendem a ser ridicularizadas. Então, portanto, é preciso saber dosar aquilo que é verdade, a voz da presidência, a voz de determinados gestores, o discurso, afinal de contas, da empresa como um todo, da organização como um todo, no entanto, tomando muito cuidado, levando em conta também os gostos, por assim dizer, as demandas, os interesses
do colaborador. Pense que determinadas empresas são microcosmos enormes, na verdade. São coletividades, são comunidades de vários milhares de colaboradores. Então é preciso pensar de forma rigorosa sobre essas demandas. Então vamos lá. Que matérias são essas? As institucionais. Essas matérias institucionais acabam tomando bastante espaço, felizmente ou infelizmente, quase sempre infelizmente, porque são normas, são regulamentos. É certo que ninguém vai fazer um jornal de normas, regulamentos, então é preciso procurar a mídia mais adequada para isso. Norma é norma, regulamento é regulamento, portarias, não é? Todas serão contempladas na mesma mídia? Não sei. Isso, por exemplo, vai sair em jornal? Isso sai em boletim? Opa, boletim. Ah, mas é regulamento. Existe um código de conduta. O código de conduta não é um relatório, porque ele é normativo. Por isso que ele é um código, como se fosse o Código Civil. Tá? O código de conduta, que tem a ver com os valores da empresa, com a questão ética, por exemplo, como que a empresa se comporta em várias situações. Ora, esse código de conduta é ele mesmo uma publicação. Então ele se apresenta dessa forma, de modo normativo, e do ponto de vista do gênero textual, é um gênero injuntivo, porque, na verdade, ali existem ordens, inclusive, né, instruções mesmo de como agir em determinadas situações. Proibições também, obviamente, e, enfim, outras questões pertinentes e do interesse da organização. Ali, portanto, é a voz oficial, é como se fosse o próprio presidente dizendo: ó, nós funcionamos assim. Nós temos aí as matérias de motivação, que pode entrar, isso aqui pode ser revista, o jornal mesmo, planos assistenciais, isso aqui é ótimo. Plano assistencial são vantagens, né, gratificações. Vamos lembrar da teoria das gratificações. Se o funcionário se sente contemplado em certas necessidades aqui, benefícios, então, você imagina a adesão, o interesse em torno de benefícios, tomara que de alcance significativos, né? Promoções também, as promoções tendem a ter certa visibilidade, uma visibilidade até contida, porque a promoção, conforme seja, ela pode ferir suscetibilidades, e isso o comunicador não quer. Então, há promoções e promoções. Promoção, alguém foi alçado ao cargo da diretoria, com toda certeza isso algum órgão, alguma dessas mídias internas vai tocar na questão. Com qual extensão vai depender da sensibilidade de quem produz o jornal, seja o jornal, a revista, enfim, a mídia mais adequada, a TV corporativa, enfim, não é? Mas de qualquer forma é preciso pensar. Concursos, prêmios, tudo isso aqui você percebe que pode estar no jornal, como também pode estar na revista. Bom, matérias de orientação profissional, no âmbito da empresa, tudo isso aqui, sem dúvida nenhuma, tudo interessa a partir de segurança. O tema de segurança, muitas vezes ele é tornado pura e simplesmente normativo. E aí não fazer sucesso muitas vezes. É preciso não apenas contagiar com texto, como afinal de contas controlar o uso de equipamento de segurança. Principalmente equipamento pessoal de segurança, é preciso motivar. Agora, existem estratégias, por exemplo, dá para fazer história em quadrinhos para o público operacional sobre o uso desse equipamento e o que significa não utilizá-lo também, inclusive em termos de transgressão às normas instituídas da organização. Então, isso é do interesse, como estou dizendo, de muita gente. A questão de higiene, sobretudo, imagina quem trabalha em frigorífico, o que significa o item higiene para os trabalhadores de frigorífico ou saúde. As várias estratégias para tornar esse assunto de fato muito importante, decisivo mesmo, para
eu diria que isso passa a ser até inclusive um item da cultura organizacional, o extremo rigor em relação à higiene e saúde. Conselhos úteis, de quaisquer que sejam, dependendo, se for revista, existem conselhos úteis, inclusive no nível da autoajuda. E os programas de treinamento? Isso pode acontecer na rádio corporativa, na televisão corporativa, pode tomar como resultado mesmo da educação corporativa esses relatórios, modo, enfim, como é que se compartilha relatório. Aliás, esse é um tema ao qual vamos retornar, como se compartilha relatório. De qualquer forma, você que será, tenho certeza, um comunicador, se já não é, você precisa estar realmente atento a tudo isso, saber o tamanho, na verdade, a abrangência, o alcance de tudo isso, sem tornar, no entanto, aquele determinado canal que veicula esse tipo de informação, um canal já viciado e, mais ainda, aquele tipo de matéria que ninguém lê, absolutamente ninguém lê, porque aparentemente é só uma espécie de repetição enfadonha, o chover no molhado, como se diz, e enfim, isso é muito além de desagradável, é contraproducente. As matérias educativas, né, isso aqui pode estar na forma, não é na forma de livro didático, obviamente, mas pode ser veiculado na forma de curiosidade, na forma de teste. Há pessoas que amam testes. Isso pode estar na revista, no jornal, no boletim não, eventualmente na televisão, eventualmente no rádio, eventualmente na intranet, se tiver um ambiente específico para isso. Muita gente se sente atraída por esses assuntos, mesmo de forma muito sincera. As matérias associativas, empresas que têm grêmios, né, vão voltar-se para a questão de esporte, para as festas. Todas as empresas que têm clubes, grêmios ou assemelhados, cuidam a publicação do grêmio. Aliás, o grêmio, né, é bom voltar aqui, o grêmio não é algo, não é um sindicato, é um grêmio. Ele é agremiado, né, ele reúne funcionários, obviamente, de uma determinada instituição, inclusive com apoio da própria instituição, com investimento da própria instituição. Então, essa pauta toda, uma série de festas, etc, 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 são feitas em parceria com um grêmio, com investimento, inclusive, da instituição. E lá também você, comunicador, precisará dar sua contribuição de forma efetiva e da forma mais eficaz possível. É óbvio que empresas que possuem publicações não deixarão de fora esses 3 itens: casamentos, nascimentos, falecimentos. Claro, sem dúvida, né? Sem dúvida, esse aqui, o falecimento, pode ser extremamente marcante em certas circunstâncias. O entretenimento, isso aí é bem próprio, fica muito evidente, né? Isso aqui é tradicionalíssimo. É bem próprio de revista e de jornal, sobretudo de revista e jornal. Pode, eventualmente, ocupar o espaço em outra mídia, dentre aquelas que vimos, mas, sobretudo, é mesmo espaço para revista e jornal. As matérias operacionais, processos de fabricação, inovações técnicas, isso geralmente é manual e relatório. Manual, relatório, seminário, eventos. É preciso partilhar tudo isso, compartilhar com toda a instituição? Não, com parte da instituição. Aí vamos pensar naquela questão das audiências. Quem são minhas audiências? Não é a audiência pensada em nível, em resposta, isso também, mas quem efetivamente, que público é esse? E como eu posso comovê-lo, não é? Na verdade, claro que o manual, o relatório e outras produções com o mesmo status, isso se coloca como se colocam esses papéis, enfim, como uma rotina, ninguém é convocado a escrever ou convidado
pura e simplesmente a escrever um relatório. Aquilo faz parte de uma rotina, como é o caso dos relatórios de viagem, por exemplo. Agora, que é possível melhorar a performance do texto? Sem dúvida. Quem participa de tudo isso, você já sabe. Você, comunicador, junto lá com aquele pessoal da educação corporativa, parceria, portanto, com a gestão de pessoas. Se a empresa se comunicasse melhor, se as pessoas escrevessem melhor, você pode ter certeza, se esse tipo de ação tivesse também como centro a própria empresa, eu tenho certeza que esse país também seria melhor. Nossas lacunas, nossas incertezas e nossas demandas, nossas necessidades, não é? São tantas em que a empresa acaba ou poderia ser um desses agentes de mudança, se de fato, e na verdade, em certo sentido, há, obviamente, muitas instituições que têm um verdadeiro pacto em relação à questão da educação do público externo, nas ações de responsabilidade social, mas também para o público interno, né? Então, há um programa, de fato, de comunicação corporativa, tá certo? Cujos canais de disseminação poderão ser vários desses aqui anunciados. Eu quero agradecer sua atenção, outra vez o seu empenho em deixar-se contagiar por essa matéria que muitas vezes pode parecer, enfim, é um caminho árduo para se trilhar, dado o volume de tantas coisas, mas é isso aí. Voltaremos, bons estudos.